Salve, salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Alguma vez você já viu uma chuva de meteoros em uma bela noite de verão? E que tal uma chuva de cometas? Neste exato momento, enquanto assiste a este vídeo, dezenas de cometas estão voando em direção da Terra. E isto é somente a ponta do iceberg. Afinal, nosso sistema solar possui mais de 6.600 cometas e a menor influência externa pode mudar drasticamente suas trajetórias. Mas então quer dizer que nosso planeta Terra está sendo ameaçado por catástrofes globais devido a estes cometas? E por que os cientistas estão culpando as estrelas por isso? Vamos saber tudo isso hoje. Mas você que está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, já se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo futuro. E claro, se gostar do que assistir, arrebenta aí este botão de like. Em 30 de junho de 1908, nossa raça humana poderia ter desaparecido. Neste dia, um enorme corpo celeste entrou na atmosfera da Terra e se colapsou devido à alta pressão e à temperatura e explodiu em uma altitude de 30 a 40 quilômetros. Sua potência explosiva estimada foi de 15 megatons, aproximadamente, 1000 vezes mais destrutivo que a bomba atômica Little Boy, lançado sobre Hiroshima em 1945. De acordo com alguns especialistas, seu poder alcançou 50 megatons, que é o mesmo efeito causado pela maior bomba termonuclear, Tsar. E o incidente de 1908 é conhecido como o evento de Tunguska, que segundo a versão mais aceita é muito simples. Nosso planeta se chocou com um pedaço de um cometa, um fragmento do qual causou uma enorme explosão. A colisão teve consequências terríveis dentro de um raio de 40 quilômetros. As árvores então foram demolidas por uma onda expansiva e os animais da região dizimados. E ainda na área circundante da explosão começou os incêndios florestais gravíssimos. Existe uma versão conspiracionista que diz que na região uma grande nave espacial alienígena teria se acidentado. Todos os centros científicos existentes no mundo registraram esta explosão. Mas de onde veio esse tal cometa que quase causou uma catástrofe global? De acordo com os cientistas, existem cerca de 6.600 cometas em nosso sistema solar. De modo geral, se encontram pelo menos de 2 a 5 unidades astronômicas do Sol. Por aqui, passa a borda interna do cinturão dos corpos celestes gelados, conhecidos como a nuvem de Oort. Os astrônomos sugerem que esta nuvem consiste de 2 partes, uma parte externa em forma de esfera e outra interna em forma de disco. A nuvem de Oort se assemelha a um gigantesco enxame de abelhas que rodeia o nosso sistema solar. E ela se estende no espaço cerca de 10.000 a 100.000 unidades astronômicas. De acordo com a hipótese amplamente aceita, os objetos da nuvem de Oort se formaram inicialmente bem mais perto do Sol, no mesmo processo que se formaram os planetas e os asteroides. Com o tempo, as interações gravitacionais com planetas gigantes jovens como Júpiter conduziram os objetos a órbitas extremamente elípticas ou reversas. A quantidade de cometas gigantes com um diâmetro central de mais de 1,3 quilômetros no exterior da nuvem de Oort pode chegar a vários milhões. Mas pode existir 10 vezes mais no interior da nuvem, porque segundo alguns modelos, a nuvem interna também é a fonte de novos cometas que entram e retornam no espaço relativamente escasso da esfera externa. Agora imagine, centenas de bilhões de rochas girando ao redor do Sol, que em qualquer momento podem se converter em cometas, voando em grandes velocidades diretamente para a Terra. Então, esta é uma ameaça bem séria. Bom, mesmo que a nuvem de Oort seja exatamente assim, apenas alguns de seus habitantes são realmente uma ameaça para a humanidade. Mas o que está fazendo com que estes objetos tão distantes do Sol se aproximem? E será possível prever uma nova e terrível colisão que ameace nosso planeta? Em meados do século XX, Jan Hendrik Oort sugeriu que as estrelas vizinhas, devido às suas gravidades, poderiam forçar objetos da nuvem de Oort para o interior do sistema solar, e então se convertendo em cometas visíveis aos seres humanos. Inclusive, alguns astrônomos levantaram a hipótese de que muito perto do Sol pode existir uma estrela escura
desconhecida que está lançando milhares de objetos perigosos em direção da Terra. Os cientistas então sugeriram chamar esta estrela de Nêmesis, em honra à antiga deusa grega da retribuição. De acordo com os astrônomos, a influência de Nêmesis gerou os maiores desastres da história do nosso planeta, como o evento da extinção dos últimos dinossauros. A misteriosa Nêmesis nunca foi descoberta, mas os cientistas começaram a buscar padrões entre os comportamentos dos cometas e os movimentos de vizinhos conhecidos do Sol, assim como a Alpha Centauro, Sirius e Procyon. Será que estas estrelas muito brilhantes no céu noturno podem ameaçar a Terra com uma chuva de cometas? A resposta a esta pergunta foi encontrada recentemente. Em 2019, os astrofísicos compararam as órbitas de vários cometas em longos períodos que conhecemos hoje como trajetórias próximas das estrelas perto do Sol. Os cientistas então concluíram que pelo menos 2 estrelas influenciariam nos movimentos dos cometas. Mas claro, ainda é impossível avaliar a influência de outras estrelas na nuvem de Oort. O mais surpreendente é que as estrelas que supostamente causam as perturbações dos cometas não são nossas vizinhas mais próximas. Uma dessas estrelas é a HD 7977, que está aproximadamente a 247 anos-luz da Terra. Mas, mesmo nesta distância, não a impediu de empurrar cometas em nosso sistema solar. O efeito gravitacional desta estrela na órbita do cometa C/2002-A3 funcionou de tal maneira que em 2002 ele passou muito perto de Júpiter. Ao mesmo tempo, a órbita de C/2002-A3 se converteu em parabólica. Ele se transformou em um cometa observável da Terra. Acontece que mesmo estrelas tão distantes podem sim enviar enormes blocos de gelo em direção da Terra. Mas então são elas as culpadas pelo evento de Tunguska e outras perigosas colisões? Uma pesquisadora polonesa, Rita Wischosanka, questiona as explicações atuais das causas dos cometas. Sua pesquisa mostrou que a gravidade das estrelas vizinhas não é o suficiente para o aparecimento de todos os cometas conhecidos e que alguma outra força atua sobre a nuvem de Oort, o que então causa um movimento tão intenso dentro de nosso sistema planetário. Uma destas forças anteriormente desconhecidas pode ser a maré galáctica. Como sabemos, o nosso sistema solar está localizado em um dos braços espirais da galáxia, Via Láctea. Todos os braços da galáxia giram em torno de seu centro. Em particular, a velocidade orbital do Sol ao redor do centro da galáxia é aproximadamente de 220 a 240 km por segundo. E com esta tremenda velocidade, nós estamos se movendo com o Sol através de uma nuvem interestelar e bem grande. A localização variável do sistema solar em relação ao centro da galáxia provoca a chamada maré galáctica. As forças desta maré esticam a nuvem de Oort em direção ao centro da galáxia e a comprimem ao longo de 2 outros eixos, semelhante à forma com que a Terra muda devido à atração da Lua. Neste caso, a nuvem de Oort, onde os cometas estão armazenados, está longe o suficiente do Sol, que inclusive a menor influência externa pode mudar seriamente a trajetória de seus objetos. Os cientistas temem que em um futuro próximo o risco de colisão de corpos cósmicos com a Terra só aumentará. Se hoje a estrela mais próxima de nós é a Próxima Centauro, a 4,2 anos-luz de distância, então depois de 1,3 milhões de anos, a estrela Gliese 710 chegará perto do nosso sistema solar em apenas 0,11 ou 1,3 anos-luz. Neste caso, o impacto gravitacional do nosso novo vizinho poderia ser tão grande que uma descomunal chuva de cometas poderia cair nos planetas do sistema solar. Os astrônomos da Universidade Complutense de Madrid publicaram um relatório em 2018 estabelecendo que a distância entre Gliese 710 e o Sol é de apenas 500 bilhões de quilômetros. E neste caso, essa estrela que voa perto de nós poderia levar consigo cometas e aproximá-los do Sol, o que coloca então nosso planeta em grande perigo. Por outro lado, a convergência de outras estrelas com o Sol não é tão incomum assim. Por exemplo, há 70 mil anos atrás, perto do nosso sistema solar brilhavam 2 estrelas ao mesmo tempo, ou melhor, a estrela binária Scuti.
Ao mesmo tempo, nenhuma tragédia aconteceu. A estrela de Skulls saiu rapidamente e não mudou nada nas trajetórias dos cometas. Portanto, entrar em pânico por causa de uma possível colisão com um cometa não é necessário. E mais, o tamanho da Terra é insignificante em comparação com o comprimento de sua órbita. Isto então significa que a probabilidade de que um cometa atinja nosso planeta é extremamente pequena. O que você acha? Devemos ficar atentos em relação aos gigantes gelados do Sistema Solar? Quer surpreender seus amigos com fatos incomuns sobre a Terra e o espaço? Então, compartilhe este vídeo com eles. Até a próxima e um forte abraço! Tchau, tchau!